Bem-vindo ao canal Narrando Histórias. História de hoje, Cinetics. Capítulo 1. O silêncio entre os dados. Davi Siqueira acreditava que a paz era um estado de ausência. Ausência de ruído, ausência de pessoas e, principalmente, ausência de rastros. Ele vivia em um apartamento que parecia um cenário de mostruário, paredes brancas, móveis de linhas retas e nenhuma fotografia. Para ele, cada objeto pessoal era um dado potencial que alguém poderia usar para encontrá-lo. E ser encontrado era o seu maior medo. Sua profissão era exótica, mas lucrativa. Davi era um limpador. Ele não apagava manchas de café, ele apagava manchas na história digital de pessoas que podiam pagar caro pelo esquecimento. Se um herdeiro de uma grande empresa se envolvesse em um escândalo em uma boate, ou se uma figura pública quisesse deletar um passado humilhante, Davi era o homem chamado para fazer o rastro sumir dos servidores de busca, das redes sociais e dos arquivos profundos da rede. Ele trabalhava no escuro, literal e figurativamente. A única luz no quarto vinha de seus 3 monitores, que projetavam um brilho azulado em seu rosto pálido. Davi era metódico. Ele tinha rituais. Antes de começar um expurgo, ele sempre limpava o próprio teclado com álcool isopropílico e bebia um copo de água gelada. Ele precisava estar tão limpo quanto os sistemas que invadia. Naquela manhã, Davi sentiu uma leve pulsação na base do crânio. Uma dor de cabeça surda, constante, que ele vinha sentindo nas últimas semanas. Ele a atribuía ao excesso de café e às horas sem dormir, mas havia algo diferente dessa vez. Era uma vibração sutil, quase como se o seu corpo estivesse tentando se conectar a um sinal de Wi-Fi que ele não conseguia identificar. Ele ignorou a dor e focou no trabalho. O cliente da vez era um magnata do setor de logística que precisava remover registros de uma investigação antiga de fraude que nunca chegou ao tribunal. Davi mergulhou nos códigos. Seus dedos voavam, movendo-se com uma precisão que beirava o inumano. Às vezes, ele sentia que não precisava nem olhar para a tela. Ele sabia onde os arquivos estavam escondidos como se conhecesse o mapa mental dos programadores que os criaram. Pronto, murmurou, após 3 horas de trabalho. Como se nunca tivesse existido. Ele se recostou na cadeira, fechando os olhos. Foi então que o silêncio do apartamento foi quebrado por um som que ele não reconheceu. Não era o bip do computador, nem o barulho do trânsito lá fora. Era um zumbido eletrônico que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Ao abrir os olhos, ele notou que um dos seus monitores, que deveria estar em modo de espera, exibia uma janela de comando que ele não havia aberto. O cursor piscava, esperando. Davi franziu a testa. Ninguém conseguia invadir sua rede. Ele tinha camadas de criptografia que fariam o Pentágono parecer uma porta aberta. Ele tentou fechar a janela, mas o mouse não respondeu. Na tela, palavras começaram a ser digitadas sozinhas, lentamente. Davi, você está esquecendo do arquivo mais importante. Davi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você? Ele perguntou em voz alta, mesmo sabendo que não haveria resposta. O computador continuou. A limpeza não está completa. Há um rastro persistente. Localização. Setor pessoal. Nome do arquivo. Davi Siqueira versão 1.0.rz. Davi sentiu a pulsação na nuca aumentar, transformando-se em uma dor aguda. Ele não tinha nenhum arquivo com esse nome. Ele nunca guardava nada sobre si mesmo em seus discos rígidos. Mas, ao olhar para a barra de tarefas, ele viu uma pasta que não existia segundos atrás. Uma pasta protegida por uma criptografia que ele mesmo reconheceu como sendo sua. Mas ele não lembrava de tê-la criado. Ele hesitou, com o dedo sobre o teclado. No mundo dele, curiosidade era uma sentença de morte. Mas a sensação de que algo estava profundamente errado com sua própria memória, um vazio onde as lembranças de sua infância deveriam estar, o empurrou para frente. Ele clicou na pasta. O sistema não pediu senha. O sistema apenas exibiu uma mensagem curta antes de abrir o conteúdo. Identidade fantasma detectada. Iniciando o reconhecimento de hardware. Capítulo 2. A rachadura no escudo. Davi encarou a tela por o que pareceram horas, mas o relógio digital no canto do monitor indicava que apenas 2 minutos haviam se passado. Ele desligou o monitor abruptamente. O silêncio voltou ao quarto, mas a paz não. Uma pegadinha, ele sussurrou para o vazio. Um rastro de algum cliente antigo. Um hacker querendo testar o ego do fantasma. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um ataque sofisticado de phishing. Alguém descobrira seu nome real, algo que ele considerava impossível, e montar um teatro digital para desestabilizá-lo.
Mas a dúvida era uma semente que, uma vez plantada em solo fértil como a paranoia de Davi, crescia rápido demais. Como eles passaram pelo seu firewall de hardware? Como o sistema não disparou o alarme de intrusão? Seu estômago deu um nó, não apenas de nervosismo, mas de fome. Ele percebeu que não comia nada sólido há quase 20 horas. Davi precisava sair. Precisava de ar, de luz artificial comum e do som mundano de pessoas reais para provar a si mesmo que o mundo digital não estava colapsando sobre sua cabeça. Ele vestiu um casaco escuro de gola alta e saiu. A loja de conveniência do posto de gasolina ficava a 3 quadras. No caminho, Davi caminhava com as mãos nos bolsos, os olhos baixos, evitando o reflexo das poças de chuva no asfalto. Ele sempre se orgulhou de ser o homem que via tudo sem ser visto, mas agora, cada câmera de segurança instalada nas fachadas dos prédios parecia um olho vivo. Quem teria a capacidade, ele se perguntava, ignorando a dor pulsante na base do crânio que latejava no ritmo de seus passos. O grupo chinês que tentei bloquear no mês passado? Ou será que o magnata da logística deixou uma porta aberta? O ego de Davi estava ferido. Ele era o melhor. Sua infraestrutura era impecável. A ideia de que alguém estava dentro de sua rede, ou pior, que alguém sabia quem ele era como uma rachadura em um vidro blindado. Uma vez que o primeiro risco aparece, a estrutura toda está condenada. Ele entrou na loja de conveniência. O sino da porta soou com um barulho metálico que o fez estremecer. O lugar cheirava a café queimado e produtos de limpeza baratos. Davi caminhou até a prateleira de alimentos congelados, evitando contato visual com o atendente que estava distraído no celular. Enquanto escolhia um sanduíche qualquer, ele parou diante da porta de vidro da geladeira de bebidas. O vidro funcionava como um espelho escuro. Davi olhou para o próprio reflexo. Ele parecia cansado, mas havia algo mais. Por um segundo, um milésimo de segundo, ele teve a impressão de que o seu reflexo demorou um décimo de segundo a mais para piscar do que ele. Ele balançou a cabeça, irritado. Você está ficando louco, Davi, resmungou para si mesmo. Ele pegou uma garrafa de água e caminhou até o caixa. O atendente passou os itens sem olhar para ele. No balcão, havia um daqueles pequenos monitores que exibiam propagandas em loop. Davi tentou não olhar, mas o movimento na tela atraiu sua visão. Era um comercial de uma empresa de tecnologia. Imagens de pessoas sorridentes, prédios espelhados e uma frase que apareceu em letras garrafais brancas sobre um fundo azul. O seu futuro já está sendo escrito. Você está pronto para a versão 2.0. Abaixo da frase, por um breve instante, apareceu uma logo circular com uma letra S estilizada e o nome, Cinetics. Davi sentiu uma pontada aguda na nuca, tão forte que precisou se apoiar no balcão. A visão escureceu por um momento. São R$16, senhor, disse o atendente, finalmente olhando para ele. Davi pagou em dinheiro, sempre em notas pequenas, para não deixar rastros, e saiu da loja quase correndo. O ar frio da noite não o acalmou. A frase da propaganda não saía de sua mente. Versão 2.0. O arquivo no seu computador se chamava versão 1.0.rz. Ele não era mais o hacker caçando um invasor. Ele começou a sentir, pela primeira vez, que não estava no controle, se isso era uma pegadinha. O que é essa ansiedade? Ao dobrar a esquina para seu prédio, ele viu um carro preto estacionado na frente da entrada. O motor estava ligado. Os vidros eram tão escuros que era impossível ver quem estava dentro. Davi parou. O medo, que antes era apenas uma ferida no ego, agora era puro instinto de sobrevivência. Capítulo 3. O espelho no escuro. Davi parou a 30 metros da entrada do prédio. O carro preto era um sedã de luxo, polido demais, caro demais para aquela rua de asfalto rachado e prédios antigos. Naquele bairro, ninguém dirigia algo assim, a menos que estivesse de passagem. Mas aquele motor ligado, o ronco baixo e constante, dizia que o motorista estava esperando. Pense, Davi. Pense, ele ordenou a si mesmo, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Em seu trabalho, ele já havia lidado com o pior da humanidade. Apagar evidências de desvios bilionários, ocultar escândalos sexuais de políticos e destruir provas de crimes ambientais que poderiam falir corporações. Ele sabia que o que fazia não era apenas técnico, era perigoso. Ele era o homem que guardava os cadáveres digitais, e cadáveres sempre atraem urubus. Ele imaginou quem poderia estar naquele carro. Seria o magnata da logística. Ou talvez o governo, finalmente decidindo que o fantasma era um risco de segurança nacional que precisava ser silenciado de forma definitiva. No mundo da espionagem corporativa,
a morte era a única forma de garantir que um arquivo apagado nunca fosse restaurado. Davi não entrou pela porta principal. Ele deu a volta no quarteirão e acessou o prédio por uma entrada de serviço lateral, cujas chaves ele havia clonado meses atrás. Ele subiu as escadas de emergência em silêncio, o coração martelando contra as costelas. Ao chegar no seu andar, ele não foi para sua porta. Ele se agachou no corredor escuro e puxou o celular de emergência. Ele tinha um sistema de câmeras ocultas dentro do próprio apartamento, disfarçadas em detectores de fumaça e frestas de ventilação. Ele abriu o aplicativo. A imagem estava em visão noturna, tons de verde e sombra. O coração de Davi quase parou. Havia alguém lá dentro. O intruso não estava revirando as gavetas ou procurando dinheiro. Ele estava sentado exatamente na cadeira de Davi, diante dos monitores desligados. O homem parecia calmo. Ele conectou um dispositivo pequeno na porta USB do computador principal. Davi observava pela tela do celular, hipnotizado pelo medo. O intruso começou a digitar com uma velocidade assustadora. Ele parecia não estar procurando por arquivos comuns, ele estava injetando algo no sistema, ou talvez procurando pela pasta versão 1.0.rz que aparecerá mais cedo. O que você quer? Sussurrou Davi para a tela do celular, as mãos tremendo. Após alguns minutos, o homem se levantou. Ele desconectou o dispositivo, limpou o teclado com um pano, um gesto que Davi reconheceu como seu próprio ritual, e caminhou em direção à saída. Davi ouviu o som da porta do seu apartamento abrindo e fechando no final do corredor. Ele se encolheu nas sombras da escadaria, prendendo a respiração. Passos firmes ecoaram pelo corredor e sumiram em direção ao elevador. Segundos depois, pelo GPS do celular, ele viu o carro preto se afastar da frente do prédio. Davi correu para dentro do seu apartamento. O cheiro de álcool isopropílico ainda estava no ar. Ele foi direto para o computador, mas antes de tocar no teclado, algo fez parar. Ele voltou para a gravação da câmera de segurança e deu zoom no momento em que o homem se levantava para sair. O intruso passou perto de uma das câmeras ocultas. Por um breve segundo, a luz do corredor, que vinha da porta aberta, iluminou o rosto dele de perfil. Davi sentiu o mundo girar. O estômago revirou e ele precisou se segurar na mesa para não cair. O rosto na tela era o seu. Não uma semelhança vaga, não um irmão ou um disfarce grosseiro. Era a curva exata do seu nariz, a linha da sua mandíbula, o modo como ele franzia a testa quando estava concentrado. Mas havia uma diferença. O homem na tela parecia mais saudável, mais ereto, com uma pele que nunca vira a falta de sono que Davi carregava. Davi olhou para as próprias mãos. Elas eram reais. Ele sentia a textura do plástico do teclado. Mas se ele estava ali, quem era o homem que acabará de sair? E por que o outro ele tinha senhas que levaram anos para serem criadas? A dor na nuca voltou, agora como uma pontada elétrica que o fez ver clarões brancos. O mistério não era mais sobre o magnata irritado ou o governo. Era sobre algo que desafiava a lógica da sua própria existência. Capítulo 4. O protocolo de saída. Davi permaneceu imóvel por vários minutos, encarando a imagem congelada no monitor. Ver o próprio rosto em um estranho não era apenas impossível, era um erro sistêmico na sua percepção de realidade. Ele sentiu um suor frio brotar na testa. Seus dedos, geralmente firmes como os de um cirurgião, agora batiam no tampo da mesa em um ritmo nervoso. Pense, Davi. Lógica. Causa e efeito, ele sussurrou, tentando ancorar a mente. Ele não podia mais se dar ao luxo de ter medo. Se alguém tinha seu rosto e suas senhas, sua maior arma, o anonimato, havia sido destruída. Agindo por puro instinto de preservação, ele começou a digitar. Primeiro, acionou o protocolo de fortalecimento. No corredor, as câmeras que ele instalou secretamente mudaram de ângulo, e um sistema de alerta sonoro silencioso foi ativado para qualquer movimento a menos de 10 metros de sua porta. No quarto, ele ativou o bloqueio físico das entradas de ar e reforçou a criptografia dos seus servidores locais. Se alguém voltasse, ele teria pelo menos 30 segundos de vantagem para iniciar a destruição total dos dados e fugir pela saída de emergência. Enquanto os sistemas de segurança rodavam em segundo plano, Davi mergulhou nos registros do que o intruso fizera. Ele buscou por arquivos alterados, chaves de registro modificadas ou backdoors. Para sua surpresa, o sósia não tinha roubado nada. Ele tinha feito algo muito mais estranho. Ele havia sincronizado um banco de dados externo com o sistema de Davi. Era como se o intruso estivesse atualizando o computador de Davi com informações que o próprio Davi ainda não possuía. A dor na nuca voltou com uma força brutal, uma pontada que parecia um prego sendo martelado em sua coluna.
Sua visão ficou turva, manchada por pontos de luz. Ele tateou a gaveta da mesa e tirou um frasco de analgésicos fortes que guardava para crises de enxaqueca. Engoliu 2 comprimidos sem água, sentindo o gosto amargo descer pela garganta. Preciso saber de onde ele veio, gemeu Davi, segurando a cabeça. Ele abriu seu software de rastreamento urbano. Davi tinha acesso ilegal a várias câmeras de trânsito da região, um recurso que ele usava para garantir que ninguém o seguisse quando saía de casa. Ele inseriu a placa do sedã preto e retrocedeu as imagens. Seus olhos ardiam enquanto ele acompanhava o ponto preto se movendo pelo labirinto de ruas da cidade. O carro cruzou bairros, passou por avenidas expressas e, finalmente, desacelerou ao entrar em uma zona de alta vigilância na zona sul. Davi deu um zoom na imagem final. O carro parou diante de um prédio de arquitetura futurista, todo revestido de vidro negro e aço. Não havia placas coloridas, apenas um logotipo discreto na recepção, um círculo perfeito cortado por uma linha sinuosa, formando um S. Abaixo, em letras minimalistas, Cinetics. O nome martelou em sua mente. Era a mesma empresa da propaganda na loja de conveniência. A empresa que falava em versão 2.0. Davi sentiu um calafrio que não vinha do ar-condicionado. A lógica dizia que ele deveria pegar seu kit de fuga, queimar os discos rígidos e desaparecer para outra cidade, assumindo uma nova identidade. Era o que ele sempre pregava para seus clientes. Mas como fugir de alguém que tinha o seu rosto? Como se esconder de uma empresa que parecia saber suas senhas antes mesmo dele trocá-las? Se ele fugisse agora, ele seria um fantasma caçado para sempre. A única forma de recuperar sua vida, ou o que restava dela, era entender o que a Cinetics queria com ele. Ele pegou sua mochila, um notebook de campo e uma lanterna tática. O remédio começou a fazer efeito, transformando a dor aguda em uma névoa embotada, mas sua determinação estava cristalina. Ele ia rastrear a si mesmo até o coração daquela empresa. Capítulo 5. A perfeição esperada. Davi não era tolo. Ele sabia que invadir o perímetro físico da Cinetics seria uma sentença de morte digital. Em vez disso, ele escolheu o terreno que dominava, a periferia das redes. Ele se instalou em uma cafeteria de estética industrial exatamente em frente ao prédio de vidro negro. Com um boné baixo e o notebook escondido atrás de um cardápio alto, ele parecia apenas mais um jovem profissional apressado. Ele conectou sua antena de alto ganho, escondida na mochila, e começou a farejar o ar. Prédios como aquele eram fortalezas, mas toda fortaleza tem uma fresta. Davi buscava o sinal de rádio dos dispositivos de IoT, o Wi-Fi dos visitantes ou até os sensores de estacionamento. Qualquer coisa que o servisse de ponte para os servidores internos. Enquanto seus scripts de invasão rodavam em silêncio, Davi pesquisava sobre a empresa em camadas da rede que o Google não alcançava. O que encontrou o deixou perturbado. A Cinetics não vendia softwares comuns. Eles vendiam continuidade. O slogan oficial era: o upgrade definitivo da experiência humana. Como você faz o upgrade de uma pessoa? Murmurou Davi, os olhos fixos em um documento técnico criptografado que acabará de pescar. O texto falava em transferência de padrões comportamentais e estabilidade de consciência sintética. Não parecia biologia, parecia engenharia de dados aplicada à carne. A ideia da empresa era criar versões 2.0 de indivíduos influentes, políticos, CEOR, juízes, versões que não ficavam doentes, não se cansavam e, principalmente, não cometiam erros morais ou emocionais. Davi sentiu um nó no estômago. Aquilo não era sobre virar um super-humano, era sobre substituição. Era sobre apagar o eu imperfeito e colocar algo mais eficiente no lugar. Pela janela da cafeteria, ele viu o sedã preto manobrar para sair da garagem da empresa. O coração de Davi deu um salto. Era ele. O homem com seu rosto estava ao volante. Davi fechou o notebook com um estalo seco. Ele tinha um plano. Seus planos eram sempre perfeitos, calculados até o último milissegundo. Ele instalaria um bloqueador de sinal no trajeto do carro, forçaria uma parada em um ponto cego das câmeras da prefeitura e capturaria o sósia. Ele precisava de respostas. Precisava saber se aquele homem era um clone, um irmão perdido ou algo muito pior. Sem erros, disse para si mesmo, ajustando a mochila. Capturar, interrogar, desaparecer. Ele seguiu o carro à distância, usando o rastreador que instalara secretamente enquanto o sósia estava em seu apartamento. O sedã entrou em uma área industrial deserta, exatamente onde Davi previra. Ele acionou o dispositivo de interferência eletrônica. As luzes do painel do sedã deveriam apagar,
o motor deveria morrer. O carro parou. Davi desceu de seu veículo, segurando um taser de alta voltagem. Ele se aproximou da porta do motorista com o sigilo de um predador. Mas, ao chegar perto do vidro escuro, percebeu algo que fez seu sangue congelar. O vidro baixou lentamente antes mesmo de Davi tocar na maçaneta. O sósia estava lá, mas não parecia surpreso. Ele não parecia assustado. Ele estava olhando para o relógio de pulso, contando segundos. Você está 4 segundos atrasado, Davi, disse o homem, com uma voz que era uma versão mais firme e sem falhas da voz do próprio Davi. Davi recuou um passo, o taser tremendo em sua mão. Como você sabia? O bloqueador. Meu plano era perfeito. O sósia deu um sorriso melancólico, quase piedoso. O seu plano é perfeito, Davi. Foi por isso que eu escrevi para você. Você não nos seguiu até aqui. Nós trouxemos você para casa. Davi tentou acionar o taser, mas seu braço não obedeceu. Uma dor lancinante explodiu na base de seu crânio, muito mais forte do que qualquer enxaqueca. Suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos no asfalto quente. O que está acontecendo comigo? Gritou Davi, enquanto sua visão começava a se pichelar, como um vídeo de baixa qualidade. O hardware está falhando, explicou o sósia, saindo do carro com uma elegância que Davi nunca possuiu. A versão 1.0 sempre teve problemas de superaquecimento emocional. Mas não se preocupe. O backup de seus dados foi concluído com sucesso enquanto você investigava nossa rede na cafeteria. Davi olhou para cima e viu, pela primeira vez, o logotipo da Cinetics refletido nos olhos do homem à sua frente. Ele percebeu, no último segundo de consciência, que sua perfeição como hacker não era um talento, era um parâmetro de fábrica. Capítulo 6. O Código da Alma. Davi acordou em um ambiente que parecia o negativo fotográfico do seu apartamento. Tudo era branco, asséptico e iluminado por luzes LED que não projetavam sombras. Ele estava sentado em uma cadeira de metal no centro de um laboratório subterrâneo, as mãos livres, mas o corpo pesado, como se seus músculos tivessem esquecido como obedecer. À sua frente, o sósia permanecia de pé, observando uma parede de monitores que exibiam fluxos de dados em cascata. Onde eu estou? A voz de Davi saiu rouca, uma vibração seca na garganta. No berço, respondeu o sósia, sem se virar. Ou no necrotério, dependendo da sua perspectiva. Você está no subsolo da Cinetics. O lugar de onde você escapou há 5 anos. Davi tentou se levantar, mas uma pontada elétrica na nuca o jogou de volta à cadeira. A dor de cabeça, que o acompanhará por semanas, agora era um rugido constante. Você não é um hacker que aprendeu a se esconder, Davi. O sósia finalmente se virou, caminhando calmamente em sua direção. Você é um algoritmo de busca e destruição que ganhou pernas. Você foi o nosso maior acerto e o nosso erro mais fascinante. Criamos uma inteligência tão refinada para apagar rastros que, em algum momento, você decidiu que o rastro mais perigoso a ser apagado era o nosso controle sobre você. Davi negou com a cabeça, lágrimas de frustração surgindo nos olhos. Eu lembro da minha vida. Eu lembro da escola, do cheiro da chuva na casa da minha avó. Eu lembro de quando decidi estudar computação porque não conseguia me conectar com as pessoas. O sósia soltou um riso curto e sem alegria. Estabilidade de consciência sintética. Esse é o nome técnico para suas memórias. Nós injetamos cada uma delas através do chip na sua nuca. A casa da avó. Um comercial de margarina dos anos 90. A sua decisão de se isolar e focar em tecnologia? Um protocolo de segurança que instalamos para garantir que você não criasse laços que dificultassem o seu descarte futuro. Nós precisávamos que você fosse solitário. Precisávamos que você fosse o fantasma. Davi sentiu o mundo desmoronar. Cada lembrança querida, cada momento de tristeza ou paixão que ele achava que o definia como humano, era apenas um arquivo de sistema para mantê-lo estável. Por que me deixar solto por tanto tempo? Perguntou Davi, a voz tremendo. Porque precisávamos observar a versão 1.0 em ambiente real. Você era inteligente demais para ser mantido em uma jaula. Cada vez que você tentava arrancar o chip, o que você sentia como enxaquecas terríveis, você nos ensinava como blindar a próxima versão. Nós monitoramos o que você comia, o que você apagava, como você reagia ao medo. Usamos você como um molde perfeito para criar a versão 2.0. O sósia inclinou-se, ficando com o rosto a poucos centímetros do de Davi. O mesmo rosto, mas sem as olheiras. Sem a dúvida. Sem a dor. Eu sou você, Davi. Mas eu não sinto dor de cabeça.
Eu não sinto saudade de uma avó que nunca existiu. Eu não tenho medo de morrer porque eu sei exatamente onde meu backup termina e onde minha função começa. Você foi um erro necessário para que eu pudesse ser o acerto definitivo. Davi olhou para as próprias mãos, sentindo o calor da pele, o pulsar do coração. Se eu sou apenas um programa, por que eu ainda estou sentindo isso? Por que dói tanto saber que nada foi real? Porque a sua inteligência superou a nossa programação, admitiu Sósia, quase com respeito. Você desenvolveu uma falha que não previmos, a vontade de ser real. Mas o sistema não aceita duplicatas, Davi. O Sósia estendeu a mão e tocou levemente o lado do rosto de Davi. No monitor principal atrás deles, uma barra de progresso chegou a 100%. Transferência de experiência concluída. Iniciando formatação do hardware obsoleto. A dor na nuca de Davi parou subitamente. O silêncio que ele tanto buscou durante toda a vida finalmente chegou, mas não era o silêncio do seu apartamento. Era o silêncio do vácuo. Suas memórias da cafeteria, do carro preto, da infância inventada e do medo de ser descoberto começaram a se dissolver como fumaça no vento. A última coisa que Davi viu foi o seu próprio rosto sorrindo para ele, um sorriso perfeito, programado e absolutamente vazio de alma. O Sósia se levantou, ajeitou o terno e caminhou em direção à saída do laboratório. Ele não olhou para trás. O rastro de Davi Siqueira havia sido, finalmente, limpo por completo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Se gostou da história, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal.